É um livro que trata sobre as questões sociais, de ordem social, que trata sobre as relações familiares, as relações e conflitos emocionais. São essas questões que esse livro nos agrega de alguma forma. Bem, uma questão que a mim suscitou muita dúvida, até nem é muito sobre dúvida, é mesmo sobre esclarecimento, não só a mim, que tenho essa dúvida até agora, mas também aos demais. Né? Por que esse título? Em breve vai escurecer. Não tinha mais outros, só pensaste mesmo em breve vai escurecer. Na verdade existiam por aí uns 20 títulos, uns 20 temas. A Edna também, minha irmã, existiam vários temas, mas pela mensagem que eu queria transmitir, o impacto que eu gostaria que a mensagem tivesse, o em breve vai escurecer é o tema ou é a frase que melhor representa a mensagem do livro. O em breve vai escurecer é uma frase que eu costumo dizer, ou que eu criei para vir a dizer, em breve vai escurecer a negatividade, em breve vai escurecer tudo aquilo que me prende ao passado, que me impede de vir a dar passos futuros e passos, posso assim dizer, passos positivos que me levam a alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. Daí eu ter criado este tema, em breve vai escurecer. É mais ou menos para eu dizer que tudo no passado negativo está escurecido e a única coisa clara que eu vou ver é simplesmente o que está no agora e o que está no futuro. É isso, em breve vai escurecer toda a negatividade, só a positividade é que vai reinar. Ok, muito obrigada. Não sei se a nossa plateia conseguiu compreender o porquê desse título. Conseguimos? Sim, sim. Muito obrigada pela forma clara que nos respondeste essa pergunta. Bem, agora, é o segundo e-book que lanças, né? O primeiro foi Até o Fim dos Tempos. Agora, quais são, ou existem, não sei se existem algumas características do livro, do e-book anterior que nós podemos encontrar? Qual é a semelhança, que é a ligação que existe entre o e-book passado e este aqui? Para começar assim, o primeiro e-book Até o Fim dos Tempos foi lançado em 2020. O tema Até o Fim dos Tempos, eu gosto de explicar as coisas para deixar bem claro, desculpa se eu vou me prolongar. Até o Fim dos Tempos é porque eu estava a começar a escrever a minha primeira obra e eu queria deixar bem claro que eu não estou aqui para brincadeira e vou escrever mesmo até o fim dos tempos, até o fim do meu tempo. Então, é uma obra que eu considero uma obra crua, porque era um aventureiro a escrever, não é só aventureiro, e eu espero que eu seja sempre aventureiro. Era um aventureiro que não sabia nada a escrever. E também não tinha uma base sólida do que imitar, porque era um bocado do seu descobrimento. Eu comecei a escrever, eu considero seriamente, em 2015, 2020, 5 anos depois ainda, que já me considerava alguma coisa, mas ainda assim era um bocado cru, e preparei a minha obra com base nas minhas experiências, eu sempre sobre as experiências, ainda que experiências não tão bem contadas, mas eu consegui transmitir aí a mensagem do até o fim dos tempos, e em comparação com este mesmo e-book eu considero-me já com muita evolução. Nesses 3 anos muita coisa mudou. Se puderem fazer a comparação por vocês mesmos, tal como eu fiz, muita coisa mudou. E a única semelhança que tem é só obviamente o livro é muito diferente. A única semelhança que tem no ambos os e-books é só a minha vontade de deixar algo que, mesmo se eu não estiver aqui, as pessoas consigam lembrar, não, essa aqui é somente uma pessoa. Porque eu sempre, em tudo que eu crio, em tudo que eu gosto de criar, a única coisa que me prevalece sempre na mente é meter aí a minha cara, meter aí a minha imagem. Por que isso é importante? Isso aqui já é uma dica para os criadores. Por que isso é importante? Porque imagina se eu criar algo só porque as pessoas querem, ou só porque, sei lá, porque está na moda. E depois quando a moda passar, como é que fica?
tipo, já não é mais a mesma pessoa, do tipo, só vais conseguir fazer alguma vez, mas não, quando eu faço as coisas com base na minha imagem, com base naquilo que eu sou, com base nas minhas experiências, todo mundo já vai dar conta, do tipo, eu sou uma pessoa redonda, do tipo, hoje estou aqui, amanhã estou ali, muito fácil, alguém que erra, alguém que acerta, desculpa ter prolongado muito, mas essa é a resposta. Mas antes disso, qual dos e-books deu mais trabalho? O primeiro. Até o fim dos tempos deu muito trabalho. É por essa mesma razão, porque era algo novo. Você tem sempre, tipo, vem muita pergunta do tipo, isso está bom? Como é que as pessoas vão reagir? Será que isso está escrito gramaticalmente? Está bem escrita? Está bem escrita a frase? O primeiro, sem dúvida, deu muito mais trabalho. Já o segundo, o segundo foi muito fácil. Eu emagreci a escrever esse e-book que saiu ontem. Não que o segundo foi fácil, mas o segundo, de certeza, eu sabia claramente o que eu estava a fazer. E era só tirar da cabeça e realizar. Já o primeiro, não sabia o que eu estava a fazer. Era muita pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas vendo assim, estás tão magro, né? Mas como falaste nisso, estás tão magro. Bem, a 11ª página das 70 páginas que contém este livro, há um trecho, ou há um texto dessa página que a mim gostava de... Vou ler aqui, não sei se vocês conseguem acompanhar aí, quem ver. Diz assim: por vezes sinto que estou rodeado de animais disfarçados de humanos, que pensam ser lobos em peles de ovelha, mas acham mesmo por ser apenas como formigas a lutar no chão do Mayombe, tão ingênuos e que nem prestam atenção na causa maior por cima deles. Bem, então nós estamos aqui, estamos rodeados. Como assim? Ele olhou para nós. Esses são lobos, são... Olhaste para nós que estamos aqui, ou que fizemos parte do teu ciclo, são lobos. Lobos são mais pessoas. Assim você olha para mim e vê o quê? Por que esse texto? Ela está pegando pesado. Já os que estão a ser aleatório podem baixar o livro agora. Está até de graça. É o meu presente de aniversário para vocês. Vocês merecem. Este texto, foste muito rígido a perguntar. Mas esse texto, na verdade, se vocês olharem para a última frase do texto, vão dar logo conta que eu falo totalmente de algo estratosférico, algo fora daqui. A única coisa fora daqui que tem é só Deus. E esse texto basicamente é Deus a falar com os humanos. É estranho, mas eu por vezes sinto que Deus me usa. Aí também tem um texto que não quero dar spoiler, mas o livro realmente é autoexplicativo e um grande lucro. Por quê? Por que deste texto especificamente? Eu me refiro a rodeado de lobos com peles de ovelha, certo? Lobos com peles de ovelha, mas na verdade não passam de meras formigas. É que nós perdemos tanto tempo fingindo ser outras pessoas que na verdade nem somos aquilo que nós fingimos, também nem somos aquilo que nós realmente pensamos que somos. E essa perca de tempo que nós levamos acaba por atrasar a nossa vida de tal maneira que quando nós estalarmos o dedo, já somos aqueles velhos que ficam só a reclamar, a falar mal dos jovens, aqueles que falam, eu não tenho tempo. Então, o livro, ou esse texto, é basicamente nesse olhar, do tipo, estás tão preocupado em fingir, ao invés de ter em vez de procurar se perguntar aquilo que és, ao invés de estar a fingir ser o que não és, e olhar ao redor, ver as pessoas que estão ao teu redor e ver o que elas precisam, o que é que os seres humanos à tua volta precisam, e poder dar-lhes uma mão. Ao invés de ser esse o objetivo, estamos aí a tentar
devorar-nos uns aos outros, os fracos, e não sei mais o quê. Então o texto foi basicamente escrito a pensar nisso, a pensar numa causa maior, que se todo mundo pensasse que realmente todo mundo deveria pensar nessa causa maior, as coisas seriam bem diferentes. Vamos lembrar o texto bíblico que diz que buscai as coisas que vêm de cima, né? Nós nos importamos tanto com as coisas que estão aqui embaixo, nos importamos tanto com coisas mesquinhas e realmente deixamos assim passar aquelas coisas que venham de cima. Não sei se tem alguma semelhança com o texto que referiste. Bem, ainda assim, nós vamos já passar para outra fase, mas não deixava aqui, pese embora seja algo se calhar muito pesado, a página 21, não é, que fala sobre a missão do Ângelo, não é? Então, querias, por favor, explicar a esse público quem é o Ângelo, por que esta missão, por que o abraço, por favor. O texto A Missão do Ângelo chega a ser um texto bem, vou dizer estranho, até estranho para mim, porque foi um sonho que eu tive. Ângelo era ou ainda é, para os que têm em sua memória. Ângelo foi um amigo meu de infância, crescemos juntos, mas pronto, obviamente ao crescer, cada um tomou seu rumo, mas ainda assim estávamos sempre juntos. Infelizmente ele faleceu no ano passado e até ele era alguém que sempre dava muita força, sempre que eu aparecia para organizar algumas das férias de leitura que eu organizava com o meu grupo, a Banda Poética. Ele era alguém que estava sempre lá, dando uma garra, não sei mais o que. Infelizmente ele passou dessa, não sei se passou para melhor, né? Mas infelizmente ele já não está entre nós. E ao escrever esse livro, eu tive um sonho, sonhei com ele, não sei porquê, com milhões de coisas para sonhar, eu sonhei com ele. E eu fiquei paralisado, e a única coisa que eu consegui fazer era dar um abraço no sonho. A única coisa que eu consegui fazer era só dar um abraço. E pronto, acordei e eu senti tipo, isso tem de ser contado. E aí veio a missão do Ângelo, me dizer que tudo está bem e o que não está vai ficar. Muito obrigada. Muito obrigada, uma salva de palmas. Muito obrigada, Edgar. Não sei, né? Não imagino quão difícil é falar sobre isso, não é? Mas falar da morte não é algo fácil para ninguém, porque é surpresa. Todo mundo sabe, mas é uma surpresa. E, vou dizer assim, meses depois, tempos depois, torna-se cada vez mais difícil. Porque fica uma luta do vou esquecer a pessoa e uma luta do lembrar vai me trazer uma dor, quando que na verdade lembrar ameniza a dor. Muito obrigada, muito obrigada. Bem, vamos então passar para a última fase, né, das minhas questões, que está na página 14. Ele fala sobre o amor, né, é para ser vivido mais tarde. Ele diz assim ao trechinho: fiz uma promessa a uma princesa, eu queria casar com ela, mas não era o importante o suficiente. E ela teve de recusar o meu pedido. Eu admirava o espírito dela como ninguém, então decidi que tinha que crescer e merecer, me tornando um rei. Edgar, foste decepcionado por escrever isso? Está tudo bem? O coração está bom? Não, esse texto não é teu? Ou como? Te negaram mesmo? Sim. Sim, que te negaram? Eu estou partido já há muito tempo. Sabemos. Assim, estou partido já há muito tempo. Esse texto só usa outras palavras. Só usa outras palavras e são palavras verdadeiras. Mas o que é que acontece? Obviamente é uma experiência pessoal, mas não foi escrito a pensar só em mim. O que é que acontece? Na nossa vou dizer geração, a juventude atual do país está, pelos que eu observei, tem o foco, por vezes o foco um pouco desviado. Ao invés de preocuparem-se em ser pessoas melhores,
estamos totalmente preocupados em encontrar pessoas melhores para nos completarem. Enquanto que, na verdade, a realidade da vida é muito simples. Se tu não te amares ou se tu não fores uma pessoa incrível, as pessoas também não vão te olhar como pessoa incrível, as pessoas também não vão te amar. Então, primeiro, cuidarmos de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, obviamente vamos sair de um relacionamento, vamos entrar no outro. Vamos sair de um relacionamento, vamos entrar no outro. Ou nunca vamos ver o culpado dessas todas falhas, ou vamos culpar sempre a outra pessoa. Tipo, nós vamos ser tipo os inocentes. E mesmo quando nós nos dermos como os culpados, ainda assim não vamos ver o que é que erramos. Vamos só procurar mais outra pessoa, ou para nós voltarmos a ser os culpados. Mas quando que na verdade isso vai ser sempre um loop eterno. Quando dermos conta outra vez, já somos aqueles velhos que arrependidos a falarem mal do amor, ou aqueles tios que não casam, aqueles tios que só vivem na bebida ou eternamente aguaceiros, só para não falar os tios do acupu. Então esse texto, o amor é para ser vivido mais tarde, é realmente uma visão do amor, é para ser vivido mais tarde. Obviamente não estou a dizer para fugir do amor, não estou a dizer isso, mas eu estou a dizer é que se estás a tentar várias vezes e não está a dar certo, tens que parar para fazer uma outra análise, ver o que estás a fazer de errado, ver o que podes melhorar na tua vida, ser uma pessoa melhor. E depois, não necessariamente vão atrás da outra pessoa. Ser uma pessoa melhor, depois continuar a ser uma pessoa melhor ainda. E tipo como que por magia, uma pessoa que já está te observando nessa tua mudança vai se revelar. É por isso que no final do texto lá tem um memorando, que o memorando diz: durante essa tua transformação, quando tu transformares um rei, uma rainha é que vai procurar te merecer. Do tipo, o texto fala que uma princesa me barrou, e no final está a dizer que uma rainha que vai andar a mim atrás. Do tipo, vale totalmente a pena o amor ser vivido mais tarde, nas vezes que realmente for necessário. Obviamente, não estou a dizer, tipo, fugir do amor, não. Só estou a dizer, pá, se está da zebra, não precisa, é um desabafo, mas não precisa desabafar. Bem, esse é o discurso de quem foi magoado, né? É aquela história da novela. Você te nega já, depois você vai no outro país, tudo já, quando você voltar e rico, ela te quer uma rainha. É basicamente isso. Bem, uma salva de palmas para esse momento que nós tivemos. Como ele próprio diz, o mestre sagrado, o Cota Jesus, até o Cota Jesus dizia: passemos para outra banda. Aqui também não é diferente. Vamos então passar para outra banda no nosso bloco. Você vai ficar mesmo aqui sentadinho. Essa foi a fase das minhas questões. E vamos então voltar para o momento de poesias. Queremos chamar aqui o nosso Sanga. No Quiluanjo, uma salva de palmas para ele. Outra vez, Sanga no Quiluanjo. Qual que é o teu? Obrigado. Olha, pessoal, eu sou apaixonado por esse jogo. Não naquele sentido, teu namorado, graças a Deus, diferente dele, amado. Olha a princesa que decepcionou. Epa! Olha, eu fui realmente muito tentado a declamar um texto que eu tenho sobre a próxima paragem, que é um texto também sobre a morte de pessoas um bocadinho próximas. Mas não vou declamar porque gostaria que vocês ouvissem ele em primeira mão no dia 6 de outubro. Eu vou realizar uma atividade no dia 6 de outubro, uma atividade minha, com o título Morrer ou Viver, no Instituto Guimarães Rosa, o ex-Centro Cultural Brasil Angola. Por agora vamos de compromisso. O que vos parece que ainda há por aqui? Não muito mais do que alguma vez chegou a ter. Tudo isso justificado na ideia camuflada de simplesmente não mais querer. E tudo correndo tão rápido demais, os dias passam no flash, de facto, muitas coisas fazíamos que hoje já não mais. Crescemos e de facto isso tem vindo a ser o mais orgulhoso, podemos orgulhosamente dizer. Crescemos e de facto isso tem vindo a ser o nosso maior motivo de se agradecer. Passam-se anos e anos e com o passar deles vêm os motivos pelos quais escolhemos viver. Passam-se tempos são envolventes do globo em que todos nós nos encontramos. É bem mais do que só ciência, é vivência. O mundo gira, é com ele cada vez mais experiência. Outro dia me dei conta de que novamente precisávamos nos questionar sobre tudo.
Eu falo de tudo, sem exclusão, não só de qual roupa viríamos a vestir, mas como nós nos haveríamos de destacar em meio a uma vasta escuridão como nós. Viríamos a ser o guia de uma perdida multidão como nós. Viríamos a nos levantar todos os dias em meio a tanta exaustão. Os questionamentos acompanham, seja em qual caminho for, nos acomodamos tanto a um certo tal arco-íris que acabamos esquecendo que o preto também é cor. Quem somos nós? E o que representamos estaremos a fazer ouvir a nossa voz ou simplesmente a reproduzir a faixa que já encontramos? Quem fomos nós e o que alguma vez viemos a representar? A vida é sobre compromisso. A vida é sobre compromisso, senão, porque mais valeria o nosso simples falar. Nós somos parte de um todo e as nossas decisões e as nossas convicções representam um empecilho não para que todo o sistema possa funcionar. Por isso, vá firme e confiante. Não tenha medo de não ter nenhum coadjuvante, porque parece incômodo fruto do conhecimento. É expulso de algum paraíso, é banido, excluído, denegrido, portanto, não se aflige em sair à rua e falar. Os grandes homens desse mundo também tiveram que o quarto abandonar. Vá sem medo, porque o compromisso implicado na causa deve superabundar. E para isso contamos com você, com você, com você, com cada um de vocês, porque vocês são a parte do todo. Não é verdade que a não faz a força? Não é verdade que a não faz a força? Então vem, meu amado irmão, e abraça a tua missão, inspire tanto quanto der. Se responsabiliza pelo crescer de todos ao teu redor. Lá fora pode não dar nada bem, mas aqui dentro, onde nos reunimos para pensar melhor, podemos fazer melhor. Quem somos nós? E o que representamos estaremos a fazer ouvir a nossa voz, ou simplesmente a reproduzir a faixa que já encontramos. Quem fomos nós? E o que alguma vez viemos a representar. A vida é sobre compromisso. A vida é sobre compromisso, senão, porque mais valeria o nosso simples falar. O Sangano. Sangano. Muito obrigada, Sangano. Faça uma boa viagem, chegue bem, estamos juntos sempre. Dia 6, o compromisso está marcado. Bem, em breve, esquecemos o slogan. Em breve, vai escurecer. Bem, estamos então em condições de passar para outra fase daqui da tortura ao nosso escritor Edgar. E vou passar então a bola a vocês, né? Ao nosso público, se queiram fazer alguma questão, né? Sobre livro, né? Ler, alguém já leu alguma coisa, encontrou alguma dúvida, por favor, esse momento é só colocar a mão que eu vou passar o microfone. Eu tenho algumas questões aqui. Primeiro gostaria de saudar todo mundo. Boa noite já, não é? Já escureceu. Escureceu. Então, Edgar, eu tenho aqui já duas questões que é para fazer. Primeiro, eu gostaria de saber como você costuma abordar as suas pesquisas, o planejamento, antes de começar a escrever uma nova obra. Existem rotinas ou métodos que você acha particularmente eficazes para estimular a tua criatividade? Ok. A segunda questão tem mais a ver com uma reflexão filosófica sobre o ponto que falou de que nós somos todos lobos, não é? Tentando devorar uns aos outros, e é que olho que nós somos todos errados procurando o certo. Isso é algo que eu levo comigo. É um tema profundo e filosófico que muitos escritores e pensadores exploraram ao longo da história. Poderia até ser um ponto de partida para uma reflexão interessante em uma obra literária. Aqui está um tema que eu acho que como você poderia abordar a ideia de que a busca pelo certo muitas vezes envolve cometer erros e enfrentar desafios. Como lidas com a complexidade dessa jornada em direção da verdade e ao que consideras correto? Não sentes que no final do dia somos todos mesmo lobos em pele de ovelha? Sim, eu não sei qual é a sua preferência, sim, vamos eu gostaria de a minha mente é fraca na questão de, pronto, vou responder na primeira questão do como é que eu preparo, como é que eu faço as minhas pesquisas. É assim, obviamente quem olha para mim já consegue dar conta que eu sou um curioso, não? Não. Sim. Eu sou um curioso, e a minha curiosidade é daquela de ficar calado, perguntar e ficar calado para ouvir. Eu sou daqueles que gostam de assistir coisas estranhas. Eu gosto,
A minha pesquisa basicamente não tem fronteiras. Eu falo com quase todo tipo de pessoas, frequento qualquer tipo de lugar e pronto. Basicamente, eu só faço pesquisa daquilo que me interessa, só leio livros que me interessam, porque existem milhões de livros, não vou se mentir em ler todos só porque é um livro, não. Só leio o livro que me interessa, só converso com qualquer tipo de pessoa que esteja a falar, que esteja a apresentar um ponto de vista que eu queira saber. E nesse caso, para preparar este meu e-book, não foi diferente. Eu já sabia bem a mensagem que eu queria transmitir. Aqui, os presentes que acompanham o meu perfil do Instagram, as minhas frases, também no Facebook, nesse caso, Edgar Lucas, de agora, vão dar logo conta que eu, nos últimos tempos, eu toquei muito nos pontos de saúde mental, porque tanto as pessoas à minha volta, como as pessoas que eu observava à distância, eu via que a saúde mental era um problema comum e pronto, alguém tinha que abraçar essas pessoas, alguém tinha que falar sobre isso. E basicamente a minha pesquisa foi tocar um bocado, falar um bocado nesses pontos. Alguns presentes aqui obviamente sabem que eu lhes fiz muitas perguntas, onde ele está aí o Kelson. Basicamente é isso. As minhas pesquisas são muito com base naquilo que eu quero. Faço uma pergunta, o que é que eu quero pesquisar? Então logo me vem a resposta do que eu quero. Já sei obviamente o que procurar. Espero que tenha esclarecido essa questão. Quanto à segunda, pode só lembrar outra vez? No final do dia, não somos todos lobos em peles de ovelha? Sim. No final do dia somos todos somos todos lobos em peles de ovelha, mas ao mesmo tempo como formigas na floresta do Mayombe, porque no ponto de vista de Deus nós somos pequenos. Não sei se vocês já viram o Sol, o tamanho do Sol. Sim, eu já. Já viram o tamanho do Sol, que no Sol caberiam por aí umas 16 milhões de planetas Terra só no Sol. Só para terem mais ou menos uma noção da pequenez que nós somos, e nós olhamos o planeta Terra como um planeta gigante. E agora imagina, olhem para Deus a olhar para nós, tipo, se Deus se criou o Sol, olha para o Sol como o Sol, uma estrela não, porque existem estrelas maiores que o Sol. E o planeta Terra é infinitamente, não infinitamente obviamente, mas como uma coisa pequena ao lado do Sol. E nós como seres humanos, olhando para formigas, também não somos, as formigas para nós são coisas assim pequenas. Agora, pensar na perspectiva de Deus, como Deus olha para nós, obviamente Deus olha para nós como seres valiosos. Mas numa perspectiva dessas, que nós somos seres pequenos, obviamente deveria nos tocar no ponto que, ok, nós todos estamos aqui no planeta Terra, todo mundo tem os seus próprios objetivos, mas os nossos próprios objetivos, nenhum dos nossos próprios objetivos deveria nos fazer derrubar o nosso irmão ou a nossa irmã, só para nós conseguirmos alcançar eles, porque o único maior mandamento que atualmente prevalece é o amor ao próximo. Então, é por aí, tipo, todo mundo é lobo em pele de ovelha, assim. Por quê? Porque somos humanos, nós erramos, falhamos sim, mas obviamente acredito que todo mundo aqui sabe que quanto mais sucesso nós tivermos, ou quanto mais positividade nós espalharmos, menos as negatividades ganham espaço. Um exemplo que eu passei a dar ao longo da semana toda: o Cristiano Ronaldo já falhou vários penaltis, mas nós lembramos mais dos vários sucessos que ele tem. Tipo, ele já teve várias falhas, já prejudicou muita gente por ser egoísta, mas nós só lembramos mais do sucesso que ele tem. Eu acredito que é assim que nós temos que passar a ver as coisas. Ok, nós erramos, nós somos humanos, somos lobos, queremos se devorar, ok. Mas o que é que nós estamos a fazer de bom para causar um impacto tão grande que tudo que nós fazemos de errado seja
escondido, ou seja, ou as pessoas tapem em vista. Porque vamos alongar um bocado, só com esse último exemplo todo mundo aqui sabe, uma pessoa que tem muito dinheiro, quase ninguém vai lá lhe pedir explicação, né? Porque ele tem muito. Se errar, os erros dele vão querer tapar debaixo do tapete. Por quê? Por causa da abundância que ele tem. A abundância de uma determinada coisa, muitas vezes, faz ocultar as outras coisas. E é assim que temos que ser. Ok, somos lobos, mas as nossas ações como lobos não podem nos fazer querer só devorar as outras pessoas. É isso. Tá, eu não sei se ele foi claro o suficiente sobre as questões que o senhor fez. Está tudo bem? Consegui responder? Consegui entender. Ok, a questão do certo e errado não existe. É uma questão filosófica Tocaste na filosofia, obviamente. A questão do certo e errado não existe, é tudo uma questão de perspectiva. E se formos nessa cena de perspectiva, a única coisa que vai prevalecer no final de tudo é só o que a lei diz. Então é isso, certo e errado é o que a lei diz. Mas a nossa consciência vem em primeiro lugar. Ok. Mas satisfeito o suficiente mesmo? Não, estou satisfeito por agora. Está bem, muito obrigada. Agora é bom. Muito obrigada. Vamos então passar para outra questão. Sim? Boa noite. Eu sou o Felipe da Fonseca. Primeiramente quero dizer ao Edgar Luluca que a sua obra está maravilhosa. Conseguiu superar as expectativas daquilo que eu esperava. Sobre o título, acredito eu que é uma metáfora, já ia dizer com ele, é uma metáfora. E já cheguei a verificar a primeira obra do Edgar Luluca, tem a mesma linhagem de pensamento, não mudou nada, ainda contém a mesma linhagem de pensamento. Dizer que quanto à escrita não me incomodou. A questão que tenho cá para fazer quanto à pesquisa, esta obra é algo pessoal. Se é algo pessoal, consegue se identificar mais contigo ou com outras pessoas. E a outra questão é se os textos colocados nesta obra conseguem responder às perguntas existenciais. Tocou agora em filosofia. Será que os textos que estão nesta obra conseguem responder às perguntas existenciais, às perguntas do tipo quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Grande Euclides. Já agora, por favor, será que podem aplaudir Euclides? Não, eu já não também Euclides, mas ele ainda não. O Euclides que acabou de falar aqui para nós, fez perguntas, muito obrigado. Já vou responder. Ele, posso assim dizer, das pessoas que está oposto a qualquer coisa, ele já está ali a comentar, não, grande Lee, todo poderoso. Obviamente não nessas palavras. Mas muito obrigado antes de tudo. E só pelo facto de ter lido ambas as obras, tanto a primeira como a segunda, já diz muito. Assim, eu acredito de uma forma muito verdadeira e clara que a mensagem que eu tenho para transmitir às pessoas é uma mensagem poderosa. E quando eu tenho esse sentimento, ou quando eu escrevo, eu levo esse sentimento comigo, com grandes responsabilidades que eu tenho de levar ou com o grande poder que eu tenho de escrever uma mensagem com demasiado poder, é uma responsabilidade. Então, eu tenho que fazer pesquisa com muito cuidado. Tenho que fazer as coisas com muita responsabilidade mesmo, porque eu não que me deixo levar, obviamente, pelo que as pessoas vão dizer. As opiniões das pessoas, obviamente, que importam, mas antes das opiniões das outras pessoas, o que realmente importa é o teu bom gosto. Aquilo que tu acreditas que está certo. Não o que achas vem o que achas transmite dúvida. Mas aquilo que tu acreditas que é o certo, essa mensagem que tu acreditas ser a certa, isso é que vem em primeiro lugar.
em breve vai escurecer, obviamente não foi diferente desse pensamento de querer transmitir uma mensagem poderosa. Foi simplesmente eu a pensar, epá, eu quero ajudar pessoas. Os que já leram o livro vão conseguir dar conta que o livro está cheio de questões. Eu, infelizmente ainda não consegui contar todas as questões, mas ao longo da semana eu vou contar todas as questões que o livro tem. E o livro é basicamente um livro que as próprias perguntas dão respostas. Não respostas que vão estar escritas no livro, mas o próprio leitor vai se obrigar a procurar respostas. Há frases que estão inconcluídas propositadamente, há perguntas muito chaves, como por exemplo, tem um texto, não me lembro agora da página, mas lá tem um texto: o que fazer quando tiver com o coração partido. Esse texto foi escrito basicamente eu a me fazer essa pergunta, mas aí há várias perguntas que eu não dou a resposta porque eu quero que o próprio leitor também escreva o livro comigo. Também tem um texto, nessa cena do escrever do livro comigo, tem um texto, querido Deus, que é basicamente eu a fazer uma oração. Está em português, em inglês, não sei se alguém já teve essa curiosidade de ver. O texto, querido Deus, é uma oração que está em português e inglês, e é basicamente eu a fazer uma oração em línguas, português e inglês. Eu fiz a minha oração em língua, porque Deus só se comunica conosco de maneira que nós entendamos. E eu entendo falar dessa forma, português e inglês. Eu sou bilíngue. Muito obrigado. E nessa oração, eu fiz, apesar de ser uma oração pessoal, eu fiz questão de deixar espaços em branco, que é para as pessoas se identificarem, ou para as pessoas escreverem, ou para as pessoas orarem comigo. E é isso. As questões existenciais estão obviamente no livro, e o livro foi pensado em mim e em todos nós. Olha, um dos temas opcionais do livro era de mim para todos vocês. E só para ver. Euclides, we are together? Estamos juntos? Ok. Mais alguém, por favor? Não é só para questionar, também se queiram agradecer ao livro, de alguma forma já leram, gostaram de alguma coisa, parabenizar, também não faz mal, não é só sobre, diga, então ali, queiram parabenizar ele também. Então, façam perguntas, parabenizem, transfiram com burro. Infelizmente agora está vazia a conta, mas aqui é uma pergunta. A conta mental está cheia. Está bem cheia. Mas pronto, voltando na narrativa amorosa, não propriamente da tua vida, né? Mas pronto, está no livro. Na última parte do poema, mas o que você viu em mim, você diz: para a próxima, agradar, não amar. É um gosto pesado, porque tipo, o conceito de amar envolve agradar e fazer cedência. O que querias dizer propriamente nessa parte? O amor tem milhões de definições. Milhões de definições. E o amor, obviamente, é um sentimento, é dos sentimentos mais complexos que existem. E por ser algo muito complexo, o que é que vocês fariam nesse caso? Continuariam a tipo propinas, né? Continuariam a pagar a propina dessa pessoa, tipo, ralaram e acabou. Mas a tua mãe, se você gastar o dinheiro da propina desse mês, ela é capaz de pagar os 2 meses que faltam.
Já viram? Já viram que o amor não é um sentimento, é um ato. Já aconteceu com ele. Estás a ver? As pessoas só não conseguem encontrar a verdadeira definição de amor porque definem o amor como um sentimento. Nunca foi algo de sentimento. Foi sempre uma ação, um propósito, um ato. É por isso que Deus diz amar ao próximo. Não é eu sentir compaixão, é amar, é fazer, me entregar para o próximo. Fazer com que eu faça algo pelo meu próximo, aquilo que eu queria que me fizessem. Vou comprar um iPhone 15 para um amigo, ofereço um ato, não é? Porque eu gostaria de receber também. E como muita gente gostaria de receber, é a verdade. É que eu penso, ponho sempre, que eu acho que é a verdadeira definição de amor, ato, ação, não sentimento. Eu concordo plenamente com tudo o que disseste. E só para mostrar mesmo que eu concordo ainda mais, eu explico isso no livro também. Tem um texto, amor, saúde, dinheiro, saúde. É assim? Amor, saúde, dinheiro, saúde, sucesso. Exato. Tem um texto assim no livro, eu começo a explicar a minha definição de amor. Não vou explicar agora, mas depois vão lá ver. Eu concordo plenamente. Por que eu expliquei? Agora vamos justificar. Não queria justificar, mas eu expliquei simplesmente. O livro conta uma história. Apesar de serem textos singulares, cada texto tem a sua história particular, umas mais complexas do que umas histórias mais complexas do que as outras, mas no final, o que eu acabo por dizer uma coisa, no final eu acabo explicando o porquê que eu disse e o porquê que eu já não quero mais pensar assim. Só para terem, se me permitirem, eu gostaria de dar o exemplo. Tem um texto. Tem o texto O Amor é para ser vivido mais tarde. Nesse texto, o amor é para ser vivido mais tarde. Se prestarem totalmente atenção, tem um texto, não sei se eu posso explicar assim, tão livre, mas tem um texto que é uma conversa com uma conversa de dois personagens a conversarem do tipo, o que é que aconteceu contigo? Como é que está a tua vida amorosa? Aí a pessoa responde do tipo, não, agora estou pausado, só quero puta. Aí depois a outra pessoa lhe pergunta, mas que horror? Depois a outra pessoa lhe responde, mas como assim horror? Elas não merecem o amor? Do tipo, enquanto a pessoa vai nessa cena ou nesse caminho, obviamente não vai ficar só assim. Não dá para fugir do amor. Fugir do amor é criar arrependimentos, é criar dor de cabeça. Então é só para explicar. O livro conta uma história. Se prestarem atenção, o livro realmente conta uma história. Cada texto é uma história. Cada pessoa vai se identificar num texto particular. Mas o livro em si é um complô de uma só ideia universal. Não sou dentro. Sim, estamos juntos? Mais alguém? A Mana vai colocar. Sim, senhora. Posso falar assim? Pode sim. Eu não quero colocar uma questão. Eu, na verdade, quero fazer um comentário sobre o livro e dizer que eu gostei. Eu gostei muito do livro. Na verdade, eu participei um pouco do processo criativo do livro, mas o que eu gostei é por ele não ser um livro comum. Em que sentido? Os textos não estão todos padronizados. Não têm todos um padrão para seguir e o que cativa o leitor a ler. Eu, por exemplo, gosto de textos curtos e de textos que têm alguma animação. A animação nas palavras, não propriamente uma imagem, mas se tiver palavras, por exemplo, escritas de formas diferentes,
na formatação do texto. Me cativa a ler, eu gosto de estar entusiasmada a ler por isso. E também porque, para além do texto contar uma história, como eu já disse, ele parece um pouco um diário. É como se ele estivesse a escrever alguma coisa da vida dele. Tem um texto, por exemplo, que acho que não tem título, mas do nada ele escreve: passei tanto tempo ao sol que apetecia-me um gelado de baunilha, um gelado de morango agora. Depois tem um outro texto que ele diz: mandei uma mensagem para ele, ela não respondeu, se bem que responder me faria bem, alguma coisa assim parecida. Então, por ele escrever como se fosse um diário também, depois ele disse no final que ele escreveu uma carta como se fosse uma oração para Deus. E é fascinante, o livro está muito bom. E cada vez que eu fui lendo, os textos foram cativando mais e acredito que todos que lerem vão gostar muito. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Só que ela falando assim parece ser suspeita. Ela é minha irmã, mas não juntem os pontos. Isso é verdade, é verdade. Não juntem os pontos, isso é verdade. Ela está falando do coração. Se vocês me conhecerem, vão dar conta que ela não mente à toa. Exato. Mas essas são palavras do coração, eu lhe conheço. E também não estou aqui a mentir para vocês. É mesmo sério. Já agora, muito obrigado. O livro foi escrito com... Vou outra vez repetir. O livro foi escrito com uma responsabilidade de ajudar pessoas que estão a passar por problemas semelhantes aos meus. Eu consigo lidar muito bem com os meus problemas, porque eu sempre que estou a passar por algo, eu faço-me várias perguntas. Eu acredito que das coisas mais difíceis que existem no mundo atual é fazer perguntas. Essa é a coisa mais difícil, porque nós estamos a viver na era do Google. O Google tem a resposta para tudo. Tudo. Como quer ser rico? Tem. Como tem. Como fazer bolo? Tem. Mas agora, para as pessoas fazerem as perguntas certas, mesmo essas perguntas que eu acabei de fazer, as pessoas não sabem como fazer. Mas as respostas estão todas espalhadas por aí. Mas não se fazem as perguntas. E o livro foi basicamente isso. Vamos fazer várias perguntas. O que é que o credo está a passar? O que é que eu estou a passar? O que é que eu estou a passar? Isso tudo no final acabam por ser problemas de saúde mentais. Graças a Deus, hoje nós já estamos numa época que conversas vulneráveis como essa são aceitáveis, porque na época dos nossos pais, ou mesmo na época da nossa infância, esses todos eram assuntos ignorados. Se instigar nos dias atuais isso é bullying. Mas já estão a ver a abordagem desses temas vulneráveis, essa evolução, também está a dar espaços com que nós começamos a falar mais sobre isso. E estamos para dizer estamos, porque não é somente eu que escrevi, mas a cada pessoa que se simpatiza, a cada pessoa que se consciencializa, tanto ouvindo, tão logo ver alguém a passar por problemas semelhantes, consiga abraçar essas pessoas. Essa é a minha luta, com que nós consigamos eliminar essas doenças mentais, nem que for assim de forma gradual ou de uma forma assim excepcional, mas que nós consigamos acompanhar essas doenças. A principal delas é sem dúvida o medo. O medo também é uma doença mental, porque todo mundo aqui sabe que toda doença limita. E o medo não faz nada mais além do que te limitar. E é isso. Tá, muito obrigada, Edgar. Não sei se ainda temos alguma questão. Sim. Mais uma vez, a minha terceira pergunta, provavelmente a última. Provavelmente a última. No ponto o amor deve ser vivido mais tarde. Falou sobre os tios do Apupu, Aguaceiros e o resto. O que tens a dizer sobre o cuidado para não impor nossas próprias ideias sobre o que é melhor para os outros, sem considerar suas próprias perspectivas, desejos, que é uma tendência muito comum na nossa sociedade?
exemplo, casamentos forçados pelas famílias, religiões e, efetivamente, a sociedade. Muito obrigada. Essa é uma boa pergunta. Nós, atualmente, vou dizer, na época em que estamos a viver, de forma diretamente, antigamente existiam aqueles casamentos arranjados ou os casamentos do o fulano é melhor para ti. De qualquer forma é casamento arranjado, né? Mas hoje, nos dias de hoje, existem os casamentos de pressão. Não sei se é a mesma coisa, né? Mas pronto, nos dias de hoje existem aqueles arranjos de pressão. Isso em certo sentido, tanto pressão de outras pessoas como nossa própria pressão. Por vezes nós não queremos isso, mas nós achamos que é a melhor coisa. Mas tipo, estamos a falar, não, isso é o melhor a fazer, e ao mesmo tempo também estamos a se falar, tipo, pô, isso aqui não é o que eu quero, eu não quero isso, mas é o melhor que eu tenho que fazer. Esse tipo de pressão que eu me refiro. Enquanto a questão de colocar uma ideia noutra pessoa, que essa pessoa deveria aceitar, ou que essa pessoa deveria passar a praticar, ou escolher, ou algo parecido, nós temos que ter muito cuidado por quê? Porque todo mundo, ou todo ser, é individual, todo mundo aqui é um ser único, todo mundo aqui é o melhor ser humano do mundo, todos aqui merecem o melhor, todo mundo aqui já viu muito dinheiro, todo mundo aqui já viu dinheiro, e Deus só te deixa ver aquilo que você pode ter, você é capaz de ter tudo. Então, quando nós passamos a dizer numa pessoa, não, isso aqui é o melhor para ti, obviamente nas crianças é possível, mas quando adulto, quando nós começamos a limitar os sonhos dos outros, quando nós começamos a limitar as escolhas dos outros, nós estamos a ser por completo esses mesmos lobos. Mas voltando nesse ponto do nós somos seres únicos, nós temos que nos lembrar que antes das opiniões das outras pessoas, primeiramente devem vir as nossas próprias opiniões. O livro, eu tomei o máximo cuidado para não dar uma de professor a dizer aquilo que é o melhor para a pessoa. Obviamente, não sei, mas eu dei o máximo para não dar uma de professor para dizer o que é melhor para as pessoas, porque cada um deve ser líder das suas próprias escolhas, de tomar as suas próprias opiniões, porque todo mundo aqui é merecedor. Eu não sou ninguém para dizer que o Alexandre merece $1 milhão, o Alexandre não merece $1 milhão. Se o Alexandre trabalha todos os dias para ter $1 milhão, mas eu chego e falo, não mereces $1 milhão. Assim eu sou quem para falar isso? Não sou ninguém. Tipo, nós todos temos que acreditar que nós somos líderes das nossas próprias decisões. Nós temos que acreditar, porque no final de tudo é somente isso. Acreditar, ter fé. A fé, em outras palavras, podemos dizer que é antônimo do medo. Quando nós temos medo, nós não temos fé. Então, nós temos que passar a ter fé, acreditar que as nossas próprias decisões vão nos levar onde nós queremos ir. Mas é como tudo, para nós sermos bons a fazer algo, nós temos que fazer isso várias vezes. Se nós não tomamos as nossas próprias decisões, obviamente que raramente ou quase que em nenhum momento nós vamos começar a tomar as melhores decisões, porque nós não tomamos as nossas próprias decisões. Nós somos aqueles que para tomar decisão, temos que depender sempre de um fulano, ou não sei mais o que. Quando que nós podemos tomar as nossas próprias decisões? Obviamente que é essencial, por vezes temos um mentor, mas ter mentor não pode nos fazer com que nós não saibamos tomar as nossas próprias decisões. Sim. Por exemplo, há famílias, se você não aceitar o que eles dizem, cortam do seu familiar. É mais ou menos isso, porque eu sinto que a nossa sociedade ultimamente está muito voltada à tendência. Por exemplo, na época do Covid, não sei se viu a quantidade de casamentos que surgiram, porque haviam os casamentos da Covid, porque as famílias assim achavam que era o que tinha que se fazer na altura. Então a questão é muito voltada para isso, porque pela plataforma que tens,
e efetivamente as pessoas conseguem tocar e partilhar as tuas ideias, eu penso que seria também muito bom e importante nós passarmos essa mensagem que, independentemente do que nós sabemos ou do que nós pensamos que seja melhor para os outros, isso eu olho mesmo por uma perspectiva mais da nossa sociedade, porque não é só a família, o pai, a mãe, o tio, mas a família, sociedade. Até os nossos amigos têm sempre uma tendência de saber ou pensar que sabem o que é melhor para nós. Tá vendo? Então é mais ou menos nisso que eu queria que tocássemos. Que independentemente de, por exemplo, seres engenheiro, não quer dizer que tu achas que eu tenho que ser engenheiro também. Tá vendo? Independentemente de tu teres 5 filhos, não quer dizer que eu também tenho que ter 5 filhos. Independentemente de seres casado, não quer dizer que eu tenho que ser. Cada um tem o seu destino, cada um tem o seu futuro e cada um, por si só, se não precisar da tua opinião, deve ver o seu caminho. Acho que essa resposta merece uma salva de palmas. Se deu tudo. E também o nosso Edgar não precisa mais responder. Obviamente que aquele a quem perguntou mesmo deu a resposta exata para a questão que ele próprio colocou. Muito obrigada, então. Bem, estamos então assim quase chegando ao final da nossa conversa, mas antes eu não poderia terminar sem antes pedir um esclarecimento de algumas coisas que me passaram nos meus momentos. Queiram me desculpar, porque eu já tive meu momento, mas ao decorrer das questões que foram aqui levantadas também suscitou algumas questões. 2, bem simples. Bem, primeiro é que nós estamos num mundo em que a globalização tomou conta, a tecnologia tomou conta de nós, não é? E hoje a facilidade para nós obtermos qualquer livro que nós quisermos é muito rápido. Vou bater um e-book que fala sobre XXX e está aí disponível para mim, vou lá abaixo e tenho isso. Por exemplo, eu estou a passar por uma... Nós, normalmente, na nossa fase agora, está sendo muito visível essa explosão que entrou na nossa sociedade sobre as doenças psicossomáticas, que são as doenças da mente e tal. Não é? Se eu quiser um livro que me ajude de alguma forma a levantar a minha autoestima, eu vou lá na internet, pesquiso e vejo. Agora, nesse mundo, né, da tecnologia, da facilidade que nós temos em encontrar qualquer tipo de livro, qualquer tipo de e-book, o que é que vai diferenciar o teu e-book? O que é que vai chamar a atenção nas pessoas de que não? O livro do Edgar tem ajuda o suficiente para mim. Porque hoje em dia nós encontramos a qualquer esquina um livro bom. Tem grandes escritores, tem bons escritores, grandes livros, bons e-books. Agora, na tua opinião, você mesmo que escreveu o livro, o que é que as pessoas podem encontrar de especial? O que é que vai levar as pessoas a lerem o teu livro? Em seguida, por último, para encerrar mesmo já as questões, me explica esta capa. Por que das crianças? Por favor. Qual responde também? A primeira pergunta, sequência. O e-book em breve vai escurecer. Foi pensado, não na sua totalidade de vista, tudo para que a mensagem chegue a mais pessoas. Porque escrever só livro, esse é um e-book, mas tanto para livros físicos, se algum de vocês, se alguém aqui já teve o privilégio de ir até a União dos Escritores Ambulantes, descer mesmo lá na casa, vai lá ver milhões até 300, mas um amontoado de livros de escritores, tipo, lançaram um livro hoje, dia seguinte foram em casa, o livro ficou ali, tipo, o que vendeu hoje só o que vendeu na história do livro, o livro não faz mais em nenhum sítio, acabou aí. E eu, antes de eu vir a lançar o meu livro físico, eu estou a ter essa experiência, de ter esse exercício no e-book, o levar a mensagem até a parte mais longínqua. E graças a Deus eu tenho pessoas como vocês que se alegram com a mensagem e partilham a mensagem na pessoa mais próxima. E isso ajuda-me muito nessa cena de mais pessoas poderem vir a achar o e-book e poderem baixar o mesmo, nesse caso. Porque no final vamos voltar sempre no início. Se a obra está totalmente boa para eu lançar, porque se eu não acreditasse que a obra estivesse totalmente boa, obviamente eu nunca ia lançar.
E nunca ia pedir para que vocês partilhassem. Se eu já estou a pedir para vocês partilhassem, obviamente é como eu quero. Pronto, eu me garanto totalmente e acredito que essa obra vai me levar a patamares distantes. Amém? Amém. A obra vai me levar a patamares distantes com a ajuda de vocês, com a minha entrega. E é isso. Que Deus abençoe-me, que Deus abençoe-nos nesse caminho que estamos a percorrer. Esse é o início. Obviamente é o meu segundo projeto, mas é o meu primeiro projeto que eu considero Projeto. O primeiro conta, mas o primeiro é uma coisa assim. Mas esse é o primeiro mesmo que eu considero cabeça tronco mesmo, porque pessoas que já estão há mais tempo que eu ainda não fizeram. E eu fiz. Muito obrigado. Onde baixar? Sim? Onde baixar? Onde baixar? Já agora, é só seguir as minhas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, Edgar Luca. Vou soletrar EDGAR ou também se pesquisarem Mestre Sagrado vai aparecer. E os links estão todos aí. Aí o link ainda não aparece na barra de pesquisa da Google, mas estamos a trabalhar para isso. Não é isso, Regi? Sim. Estamos a trabalhar para o livro aparecer na barra de pesquisa da Google, mas tão logo, mas enquanto isso não acontece, no Facebook é só pesquisarem de Galo Luca, em breve vai escurecer, aparece totalmente todos os links de todas as plataformas que puderem baixar. E por outra, eu não queria ficar só assim sem falar isso. Hoje eu fiz anos. Sim. Hoje eu fiz anos. E eu vos dei esse presente. Certo. Porque eu queria mesmo vos dar esse presente. De graça. Certo. Porque eu não paguei para nascer. Para nascer não paguei. Mas estamos aqui, todo mundo aqui está na luta, né? Então, obviamente tinha que dar aqui esse presente de graça. Mas nessa, eu acredito que alguns de vocês aqui, de boa fé, também gostariam de dar um presente no Mestre Sagrado, que sou eu. Então, o livro, para os que tiverem acesso ao livro, o livro tem quatro links. Tem 4 links. E, né, tem um que é para download gratuito via Mediafire. Tem o segundo que é para o Flip HTML, que é para leitura online, que vocês vão ler o livro no telemóvel, mas num formato como se fosse o livro físico. E no terceiro que é da plataforma do Cubeta. No Cubeta, o livro já não é gratuito. O livro passa a custar 1000 kwanza. Não é obrigatório, mas no Cubeta o livro custa 1000 kwanza. Isso se alguém desejar dar uma gratificação no escritor, pode ter acesso ao livro a partir desse meio do Cubeta, gastando apenas 1000 kwanza. Vai ter acesso a essa obra maravilhosa, que daqui a alguns anos, quando se lembrarem, quando estiverem a ver o Mestre Sagrado na televisão, receber o tema de arte e cultura, falarem, eu já estava aí, o início foi maravilhoso. Pronto, muito obrigado a todos os que têm partilhado. Era isso que eu queria deixar bem claro. Se algum de vocês desejar, isso era o bem. E quanto à parte da capa, todo mundo aqui viu a capa com atenção, não? Sim. Na capa tem algo mais escrita? Sim. Se alguém puder aí ver e dizer, desculpa Sônia, isso é muito importante. Tá bem, hoje o dia teu. Se alguém puder ver a capa e dizer, alguém se disponibiliza aí para ler? Feldman, a única. A Feldman pode ler, a Feldman me gosta muito. Então, ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: a menos que mudem e se tornem como criancinhas, de modo algum entrarão no reino dos céus. Por isso,
Quem se humilha como esta criança é aquele que é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, também recebe a mim. Não sei se você reconhece, mas essas são palavras do meu grande amigo, Jesus Cristo. Alguns de vocês conhecem ele como Jesus Cristo, eles chamam de Ui. E essa é das minhas passagens favoritas, porque basicamente ele está aí a dar o segredo para a excelência, o segredo para uma vida plena. Esse é nunca deixar de ter o espírito de criança. No mesmo livro, em breve vai escurecer, tem um texto que chama-se Verdadeiramente. Eu explico isso por completo. E a capa tem as crianças junto desse texto, é para nos lembrarmos disso. É muito importante não nos esquecermos da nossa parte de criança. Acredito que todo mundo aqui lembra-se quando nós éramos mais novos, os brinquedos que nós tínhamos. Nós até jante, um pneu, nós a falar minha moto. E nós acreditávamos que era a nossa moto. Um carro avariado no nosso quintal, nós fazíamos táxi. E nós acreditávamos que estávamos a fazer táxi. E nos cuiava bué. Não sei se está a pegar a ideia do que é ser criança. E isso nos dava um significado tão grande nas nossas vidas, que parecia que mesmo os problemas que existiam na altura, quase que nem ligávamos para esses problemas, porque até umas crianças têm problema, acredita? E nós nem ligávamos isso. E é por isso que Jesus Cristo aí deixa bem claro que ele for como uma criança, tá mal. Porque se nós prestarmos bem atenção nas ações de Jesus Cristo, ele muito imitava as crianças. Não é à toa que as crianças só brincam com quem elas gostam. E a Bíblia diz que várias das vezes onde Jesus Cristo estava, as crianças iam lá correr. Jesus Cristo era tipo, a melhor pessoa que a gente podia imitar, e por que não imitar Jesus Cristo nesse grande livro? E é isso. A fotografia foi tirada do videoclipe Esperança, do Dizzy e o Totó. Durante as filmagens fez essa fotografia. Falei com o Dizzy diretamente, ele disse, ok, meu puto, força. Direitos autorais. Sério. Olha, já que estão nessas direitos autorais, eu também falei, tem um texto aí, Sekete, também falei com o Sekete, eles falaram força. Eu também confio. Eles pagaram. Mas ok, pronto, se virem o videoclipe do Dizzy e o Totó, conta logo conta que é sobre as crianças e a importância delas terem para construirmos um futuro melhor. E o livro tem a mesma ideia. Foquem-se nas crianças, tirem a katana da bandeira, porque as nossas crianças estão a olhar pela katana como a melhor coisa que existe e estamos a continuar a se matar. E é isso. Muito obrigada por ter respondido. Quem merece. Ei. Muito obrigada. Eu já estava assim meio que perplexa. Fogo, meu. Temos aqui o Mano. Então o Mano não fala nada, não te expõe nada. Como então? Mas aí no finalzinho das questões, nós vimos então a mão do Mano. Queremos então assim dar lugar ao Mano em seguida. Não, quer dizer, vamos dar primeiro ao amigo, quer falar alguma coisa. Em seguida, então, para encerrar esse momento, vamos dar a primazia então ao Mano mais velho aqui. Mano é tímido. Na verdade, eu só queria responder a pergunta que fizeste primeiro. Quando disseste, tipo, o que é que vai diferenciar o livro de Edgar com outros livros? Eu acho que, a minha opinião é que o que vai diferenciar o livro de Edgar com os outros livros, acho que é tipo, o posicionamento dele. Se ele mantém um posicionamento de sucesso. Por exemplo, às vezes nós vemos alguns artistas, alguns cantores, eles têm músicas aí
E muitas das vezes quando eles dão uma entrevista, né? Dão uma entrevista e a entrevista que nós vemos nos leva a ir ouvir a música que o cantor fez. A entrevista do artista nos leva a ir ouvir a música de novo. Então eu acho que o posicionamento de Edgar é que vai dar o remate final sobre o livro dele prevalecer. Acho que não opinião assim. Tá, muito obrigada. Posso dar o microfone ao Mário? Boa noite. Eu vou desbordar o meu nome. Tá bom. Eu pedi desbordar, mas antes do bando vem do Luca, não uso muito esse nome do Edgar. Sou irmão mais velho dele. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Não seria nós ou eu, né? Se não falasse, porque nós falamos pouco. Por isso é que eu não queria falar, nós falamos pouco. Acabamos falando pouco, é de família. Na realidade é só para parabenizar o Edgar pelo livro. Ainda não li tudo, mas já está bom o livro. Parei numa parte que me chamou muita atenção, que é a espiritualidade. Raramente falamos de espiritualidade com o Edgar, mas... Eu sabe por que eu estou a falar isso, né? Porque eu sou pastor, então quando eu vi logo espiritualidade, uau! Edgar tocou num assunto de profundidade, mas o livro está bom. Porque é uma confissão, tipo o livro que saiu recentemente da confissão de José Eduardo, ele fez a confissão dele já em vida. Porque falou de assunto que poucas vezes fala, sobre amor. Ele aprofundou muito sobre o amor, que não sei o porquê que ele magoou, como o Leo disse, que ele partiu. Mas continua. Que esse livro seja uma enciclopédia. Enciclopédia para não continuar só a ler agora, mas futuramente também. Vai ser tipo as músicas do Anselmo, do AFC. Até agora estamos a continuar a ouvir. Por quê? Porque está doce o livro. Aconselho você a baixar, assim como eu estou a influenciar também outras pessoas. Que Deus abençoe a vossa vida. Muito obrigada. O Mano aqui, a fazer a publicidade do Mano mais novo, é um prazer imenso ouvir isso. Eu estava à espera realmente. Porque não tem como. Você olha para o Edgar, olha para o Mano de azul. Uau! Totalmente cópia. E aí eu estava à espera. Ei! Não fazem, não façam isso vocês. Olha a cabeça do Edgar. Igualzinho, bem, muito obrigada a todos vocês. Eu vou aqui culminar com um texto escrito por ele. Você é especial, você é a melhor pessoa do mundo e não deixe que ninguém te diminua. Você é forte e você é capaz de alcançar todos os seus objetivos. Muito obrigado por terem vindo aqui partilhar esse momento comigo. Espero que esse livro seja mesmo de grande ajuda para si. Senhoras e senhores, mais calma, eu mereço. Sim, o Mano vai já falar. Eu vou já me despedir porque estamos então assim terminando aqui nossa apresentação e lançamento oficial do novo e-book intitulado Em Breve Vai Escurecer. Só mais uma vez o slogan. Em breve vai escurecer. Em breve vai escurecer. Foi um prazer imenso tê-los aqui do outro lado. Muito obrigada pela observação da vossa simpatia. Sou muito grata em tê-las aí do outro lado. Bem, Edgar Lulua, todo sucesso do mundo. Atenção, que o sucesso vai muito além de notabilidade pública. Eu pessoalmente acredito que o sucesso vai muito além disso. O sucesso vai muito além de ser conhecido, vai muito além de aparecer em rádios, em televisões. O sucesso é paz para mim, é tranquilidade. O sucesso é ver os teus felizes, é você estar sempre aí perto dos teus. Então não se grude ao sucesso de notabilidade pública, não se grude ao sucesso de ser conhecido, de ser reconhecido e vender grandes livros e muitos livros, mas zela simplesmente pela tua paz, pela paz das pessoas que estão ao teu redor. Senhoras e senhores, muito obrigada. Nancy abaixo. Irmão, por favor, e para fechar, não poderíamos sair sem aqui ele declamar aquela poesia dele, não? Ele vai culminar com esse momento, mas antes queremos dar então lugar a seu amigo, por favor. Não sou amigo, sou o irmão mais velho do Edgar. Oh, bem jovem. Complicado. É casado. Sim. Primeiramente, boa noite a todo mundo que cá está. E dá para entender que o Edgar tem muita gente em
em suas costas, a dar aquele empurrão para chegar até onde se calhar ele almeja. E eu digo, eu sou fã do Edgar porque ele tem uma versatilidade de ser uma pessoa que você quer que ele seja. E de vez em quando eu procuro ser isso para com ele. É tipo, se tu estiveres triste, o Edgar vai ser a pessoa para te aconselhar. Se tu estiveres feliz, ele vai ser a pessoa para estar na tua felicidade. Essa versatilidade, acredito eu que está no livro. Baixei o livro, mas o tempo ainda não li. Se mais vou tirar o tempo possível que é para ler o livro. Não sou muito bom em leituras, sou mais em audiovisual. Então, em suma, obrigado pela obra, obrigado por expressar tudo o que tens na cabeça com o mundo e que não seja o primeiro, que seja o primeiro de muitos. E só para finalizar, aparenta ser uma boa obra, ainda não li. Então, quando ler, vou procurar dar um feedback positivo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu não sei vocês, mas isso que eu estou a sentir chama-se felicidade. Muito obrigado a todos que estão aqui. Não vou chorar. Chora! Você não chora mesmo? Não vou chorar? Chora! Não. Não. Você não é assim. Eu agradeço muito a presença de todos que estão aqui. Só para dizer outra vez que é graças a vocês todos que estão aqui que eu me mantenho porque eu acredito que a minha vida, o sentido da minha vida é ajudar as pessoas como vocês todas estão aqui, vocês todas são as melhores pessoas. Individualmente, como um só, são as melhores pessoas do mundo. Vocês todos podem fazer o que quiserem fazer. E eu me alegro muito por, sei lá, te ajudar a rir, te ajudar a te abraçar quando você precisa. E eu levo isso no meu livro. Então, tipo, o livro só existe porque vocês existem. Sem clichês, sem nada, isso é a minha verdade. Eu agradeço muito outra vez. Alguns pediram um poema. E eu aqui tenho o meu poema favorito do livro. Obviamente vai mudar muito. Cada vez que eu leio, cada texto ganha um significado novo. Mas, de momento, o poema que tem um maior significado para mim nesse momento, o poema do livro, é o poema Juicy WRLD, que é o terceiro texto do livro. Juicy WRLD, para quem não conhece, foi um artista norte-americano que morreu por overdose de drogas. Ele era um artista muito popular. Não tenho medo de dizer, ele era um drogado, ele sabia que era um drogado, mas ainda assim não mentia nas pessoas, tipo, não, eu não sou, e sei lá, pronto. Ele não era hipócrita. E esse é o texto que eu mais se identifico com ele, eu vou ler. Juicy WRLD. O Senhor sabe das minhas lutas, porque como ele está a discutir com o diabo no deserto. Tenho lutas internas. Não sou hipócrita ao ponto de ter ambições terrenas. Mesmo com os meus demônios, ainda digo obrigado, Jesus, pela força de não estar fingindo ser o que não sou, sem querer ser descoberto por ti, Senhor. Não sou um hipócrita. Eu quero que essas sejam as minhas últimas palavras e essa seja a coisa que vocês se lembrem de mim, de não ser hipócrita, de eu continuar sempre sendo eu, e a mesma pessoa que vocês conhecem hoje, que seja a mesma pessoa que vocês vão conhecer, que vocês vão ver daqui a 5, 10 anos, mesmo quando eu tiver uma abundância de dólares na minha conta. Vão ver sempre a mesma pessoa. Quando precisarem eu vou estar lá e o que precisarem ouvir, eu vou dizer o que devem ouvir. Muito obrigado. Chegamos então aqui ao final. Está combinado. Missão dada, missão cumprida e lugar de lua. Era só para ver se estão atentos. Eu nunca fiz
Luluca significa esperto. É só. Luluca significa esperto. Não é nome inventado, é de família. Tem poucos pés aqui na sala. Edgar, sim, Edgar, por que no saco preto vem calendário? Por favor a todos, será que poderíamos fazer uma foto de família? Sim! Vamos na foto. Aqui? Vamos na foto. Cordiais saudações. Vai pegar? Essa foto do bem. Dá com belo respeito. Tem meus 33. Eu sou mais importante. Eu tenho que aparecer. Em breve vai escurecer. Em breve vai escurecer. Paz e amor. Aproveita e fazer foto comigo. Vou ser marimbondo. Eu tava correndo pra presidente. Aproveita, da próxima vez vai ser na PGL. Chegar. Tranquilo, fizeram mesmo isso.